Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Eu sou Viviane Costa. É um prazer receber vocês aqui no SBT Segunda Edição. A partir de hoje estaremos juntos de segunda a sexta. Olha, a semana começou com a reabertura das escolas e com a confirmação de que adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades já vão ser vacinados. E mais uma família sofreu com racismo aqui no DF, dessa vez no Guará. Esses são alguns dos nossos assuntos dessa segunda-feira. Estão prontos? Vamos juntos começar o nosso jornal. A gente começa essa edição falando sobre educação em tempos de pandemia. Professores da rede pública que já estão com a imunização completa contra a Covid-19 voltaram hoje às escolas. Até quarta-feira, os profissionais vão ter encontros pedagógicos para organizar as atividades presenciais. Mas gestantes, professoras que estão em licença maternidade e quem ainda não completou os 15 dias de imunização não voltam ao trabalho na sala de aula. Já os alunos voltam de forma escalonada. Na quinta-feira, são os estudantes da educação infantil. No dia 9 de agosto, alunos do ensino fundamental dos anos iniciais e também jovens e adultos do EJA, primeiro segmento. Dia 16 de agosto é a vez dos anos finais do ensino fundamental e educação de jovens e adultos do segundo e terceiro segmentos. No dia 23, ensino médio e educação profissional. E no dia 30, escolas de natureza especial, centros interescolares de línguas, centros de ensino especial e demais atendimentos. Nós começamos com a educação infantil exatamente para sentir aonde serão os gargalos, quais as dificuldades, né? Então a gente teve esse cuidado exatamente para evitar qualquer problema de fila muito grande nas portas das escolas, né? Para verificar a temperatura corporal dos estudantes, ver qual a melhor forma de fazer, o controle de entrada. Para garantir o distanciamento social, as escolas públicas vão adotar o modelo híbrido. Vai ser feito um revezamento entre ensino presencial e online. Vai funcionar assim: uma semana, metade dos estudantes de cada turma vai para a sala de aula, enquanto os demais fazem as atividades remotas. Na semana seguinte, quem ficou em casa vai para o colégio e quem tinha aula presencial fica online ou recebe o material impresso. As escolas estavam fechadas desde março do ano passado por causa da pandemia. Alunos e professores vão ter de se adaptar a uma nova realidade. Na última semana, representantes do Ministério Público do DF visitaram 18 instituições de ensino. Durante a fiscalização, os promotores não encontraram irregularidade que impeça o retorno seguro. Eu não tenho palavras para dizer para vocês os prejuízos que nossas crianças, adolescentes e jovens tiveram com 1 ano e meio sem acesso a essa educação formal presencial. Os prejuízos para aqueles que tinham dificuldades em acessar o ensino remoto, as dificuldades de receber o material impresso. Esse é um marco muito importante, o DF precisa voltar às aulas. Esta infectologista alerta sobre os cuidados para evitar a contaminação pelo coronavírus. Os adolescentes precisam da vacina, mas o que eles precisam nesse momento é manter medidas restritivas, o distanciamento social, a exigência de uso de máscara todo o tempo das aulas presenciais, higiene das mãos, e isso é que é importante nas escolas. O DF tem 686 instituições públicas de ensino e mais de 460 mil alunos na rede. O Sindicato dos Professores vai avaliar os primeiros dias de trabalho e já aprovou o indicativo de greve, caso necessário. É fundamental que a comunidade toda participe. Como eu disse, estamos falando do dia a dia da escola, onde todos que frequentam a escola devem participar, tanto na cobrança, quanto também cumprindo a sua parte do seu comportamento, que ao proteger a sua vida, você está também protegendo a vida do outro. E a gente continua ao vivo agora com a Vitória Mello, porque com a volta às aulas, os alunos precisam ficar atentos e atualizar o cadastro do passe livre estudantil. A Vitória Mello está lá na rodoviária do Plano Piloto. Vicky, boa noite para você. Olha, só assim, com esse cadastro, para os alunos pegarem o transporte público.
É isso, Vivi. Boa noite a você, boa noite a todos. Seja muito bem-vinda ao nosso jornal. Pois é, o estudante ou responsável deve manter o cadastro sempre atualizado. É só entrar no site, olha só, mobilidade.brb.com.br ou também no app do BRB Mobilidade e ver lá se está tudo certinho, tudo direitinho. E é importante checar também, antes desse início das aulas, se a instituição de ensino enviou o nome do aluno para a lista. Porque já pensou chegar aqui na rodoviária do Plano Piloto, por exemplo, e olha, enfrentar uma fila como essa e ter problema na hora de pegar o transporte público. Com o cadastro atualizado e o benefício em mãos, a primeira vez que o estudante for utilizar o cartão em ônibus, micro-ônibus, BRT ou metrô, é preciso que ele aproxime o documento no validador 2 vezes. Na primeira vez, o cartão será habilitado. Já na segunda vez, vai dar o acesso ao transporte. Depois, é só passar pela catraca. E se o cartão não estiver mais funcionando ou o estudante o tenha perdido, dá para fazer a solicitação da segunda via, pelo site ou app também. Mas aí é preciso pagar R$ 5,40. O valor pode ser pago nas agências do BRB. E após a solicitação, será enviado um e-mail com data e local para a retirada do cartão. Então é sempre bom, né, ficar de olho, ficar atento, principalmente porque está todo mundo nessa expectativa, né, Vivi, dessa volta às aulas. Então é sempre bom manter tudo atualizado para não ter problema. É com você. Os alunos precisando voltar, né, Vicky? Que seja tranquilo esse retorno. Obrigada, boa noite para você. Olha, para quem está de olho numa vaga nas faculdades públicas, começa amanhã e vai até 6 de agosto o prazo para as inscrições no SISU, o Sistema de Seleção Unificada do MEC. Por ele que o candidato do Enem consegue também vagas nessas universidades públicas. A inscrição é online no site do SISU e o candidato pode escolher até 2 opções de curso. A seleção é feita de acordo com a nota do Enem e o número de vagas do curso. A lista com o nome dos aprovados sai no dia 10 de agosto. E essa semana vai ser uma semana intensa de vacinação. Pessoas com 30 anos ou mais podem começar a se vacinar amanhã. E o governador confirmou em primeira mão para o SBT News que adolescentes com comorbidades vão ser imunizados também já nesta quinta-feira. A Vanessa Vitória conversa com a gente ao vivo agora. Boa noite para você, Vivi. Conta pra gente como é que vai ser então esse cronograma. Olá, Viviane, bem-vinda ao nosso jornal. Ótima noite para você, ótima noite para todo mundo. Olha só, para esse público aí já foi definido com relação à comorbidade. Vai ser primeiro para quem tem Down e autismo. E aí vai funcionar da seguinte forma: de 12 a 17 anos, o cadastramento começou hoje. E aí o agendamento é na quarta-feira, começou hoje às 3 da tarde o cadastramento. O agendamento vai ser na quarta-feira e a vacinação na quinta-feira. E olha só, vou explicar a diferença aí, só lembrando que o cadastro é diferente do agendamento. Primeiro, é necessário preencher um tipo de relatório, onde a pessoa informa a comorbidade que ela tem para controle do GDF. E aí sim, depois, quando estiver liberado, ela faz o agendamento com local e data para ir tomar a vacina. São 3.000 doses reservadas para vacinar esse público. Para Down não precisa um relatório médico. Já para autistas que já foram atendidos na rede pública nos últimos 12 meses, aí também não é necessário. Agora, quem não foi, precisa. E a partir de amanhã começa a vacinação de pessoas com 30 anos ou mais, como a Viviane acabou de dizer, e aí vão ser 170.000 doses em 79 pontos espalhados pelo Distrito Federal. Um outro anúncio, aí, esse foi feito hoje pelo GDF, é com relação à publicação de um novo decreto. Amanhã tem essa promessa para fazer uma flexibilização aí com relação a medidas restritivas que ainda estão impostas aqui. Então, liberar algumas coisas, entre elas o que seria eventos aí gastronômicos e também cívicos, como o 7 de setembro, por exemplo. E aí, com essa decisão sendo tomada, né, sendo publicada no Diário Oficial, vai caber ao governo federal decidir se realiza o evento, o desfile de 7 de setembro ou não. Um outro ponto que deve vir no decreto amanhã é com relação ao distanciamento em templos religiosos, em eventos como cultos e missas. Tudo indica que vai ser aí essa distância mínima entre os fiéis, ela vai ter uma redução. E aí a gente vai falar de tudo isso amanhã com mais detalhes, mas a ideia e a promessa é de um novo decreto com flexibilizações a partir de amanhã, Viviane. Obrigada, viu, Vanessa? Olha, mas gente, mesmo com isso tudo, é bom continuar sempre com muito cuidado, álcool em gel,
máscara o tempo inteiro para cuidar de você e cuidar também dos outros, né? Olha, volta e meia, a jornalista e analista política Rosiane Kennedy vai participar com a gente aqui no Jornal. Ela lá do estúdio do SBT News vai analisar assuntos que são destaques, um pouco de bastidor da notícia para a gente poder entender melhor o que está acontecendo por trás da notícia. Então, Rosiane, seja muito bem-vinda também. Boa noite para você. A gente já se conhece de longa data, de uma cobertura ali de congresso, né? E aí, explica para a gente, então, olha só, esse avanço todo aí da vacinação, né? Aconteceu depois de muito embate entre o governo. Entre o governo do Distrito Federal. Boa noite, Viviane, boa noite a todos. Muito embate entre o governo do Distrito Federal e o governo federal também. A gente vai lembrar o seguinte, o GDF chegou a entrar com aquele processo contra o Ministério da Saúde, exigindo a liberação de doses da vacina, já havia ali posicionamento também do Ministério Público, e aí esse caso nem chegou a ser julgado, porque aí veio já do fim de semana para cá aquela decisão e o envio do ofício do Ministério da Saúde confirmando a liberação, né, que vai liberar 290 mil doses de vacina para o Distrito Federal. A questão é que essa situação toda e essa pressão que o GDF precisou fazer, judicializando o caso das vacinas, ocorre também e revela um outro ponto, que é a atuação política dos parlamentares do Distrito Federal no Congresso Nacional. Mostra uma desunião da bancada que preferiu manter as diferenças políticas em vez de se unir em torno de uma pressão maior junto ao governo federal para tentar trazer mais imunizantes para os moradores aqui do DF. Então, isso causa um desconforto, inclusive dentro do GDF no momento, ao ver que não houve essa união da bancada de parlamentares, deputados federais e senadores, essa união para que houvesse uma pressão maior que beneficiasse a população como um todo, deixando as questões políticas para depois, para o ano que vem, quando tem eleições. Viviane. Obrigada, Rosiane, explicando um pouquinho para a gente aí desse bastidor. O importante é que essas vacinas chegaram, né? Olha, a Rosiane, você acompanha aqui com a gente de vez em quando, mas todo dia, de segunda a sexta, ela conta para vocês os bastidores da política no Poder Expresso, às 5h30 da tarde, no sbtnews.com.br. Obrigada, Rosiane. E olha, a gente falou em vacinação, então é o seguinte, olha, vacinou? Posta uma foto com a hashtag VacineSBT que você pode se ver aqui. Eu quero que você se sinta fazendo parte do nosso jornal, conectado cada vez mais com a gente. E para isso criamos o momento Você no SBT. As hashtags elas vão variar, mas como o assunto da vez é vacina, você pode se ver aqui no nosso jornal sendo imunizado. Entra no nosso Instagram, @SBTBrasília. As informações também vão estar por lá, as fotos vão estar nos stories. E aí você pergunta assim, né, Vivi, já vacinei, postei e não coloquei a hashtag. Não tem problema não. Volta lá na sua foto, edita o texto e a sua foto chega pra gente. A gente coloca aqui e também lá no Instagram. Vamos pro intervalo? Nosso jornal volta já. Estamos de volta e o Mané Garrincha vai receber mais um jogo do Flamengo pela Libertadores. E o governo anunciou hoje à tarde mudanças para os torcedores, flexibilizou as regras para a entrada no estádio. Vamos conversar ao vivo com o Fernando Jordão. Fernando, explica para a gente como é que vai ser agora. Boa noite, Viviane. Seja muito bem-vinda aqui ao SBT Brasília. É um prazer ter você aqui com a gente. Pois é, será o segundo jogo com público no Mané Garrincha desde o início da pandemia, né? Lá em março do ano passado. As restrições mudaram, mas elas ainda se mantêm. Desta vez, o governador editou um decreto com algumas mudanças. Vai ser liberado um público de 30% do Mané Garrincha, algo em torno aí de 21 mil lugares. Continua sendo obrigatório apresentar comprovante de vacinação ou teste PCR negativo para a Covid-19. Só que diferente da última vez, esse teste pode ser feito até 72 horas antes do dia da partida. Da outra vez foram 48 horas. Apesar dessa flexibilização, é importante lembrar que não dá para descuidar. No último jogo, mesmo com todas essas restrições, houve sim registro de aglomerações. O Ministério Público, inclusive, pediu ao GDF que fizesse alterações para as próximas partidas. Mas o mais importante é o público. Se você for ao jogo, é importante estar sempre de máscara, fugir de aglomerações. Se tiver com sintomas, nem vá.
a pandemia não acabou e a gente só vai sair dela juntos, né não, Viviane? Exatamente isso, Fernando. Obrigada, viu? É um cuidando do outro, né? E se começa a flexibilizar, tem que ter realmente essa conscientização para que as coisas possam voltar ao normal, né? Então, assim, vai ao Mané Garrincha. Então, pelo menos, gente, máscara o tempo inteiro, é o que a gente mais vai frisar por aqui. Obrigada. Olha só, 2 casos de injúria racial em 3 dias aqui no DF. Dessa vez foi no Guará, as vítimas. Um pai com um filho de apenas 3 anos de idade. Patrick Vinícius Gomes chamou o transporte por aplicativo para levar o filho para a creche. Ele conta que quando foi entrar no carro, começaram as ofensas racistas. Assim que eu fui abrir o carro, ele já fez o movimento de puxar a porta, já trancou a porta dizendo que ele não queria preto, não vou levar preto dentro do meu carro uma hora dessa da manhã. E aí eu já tomei um susto, aí, só que a forma que ele falou, até o Lucas se assustou, porque provavelmente ele achou que estivesse falando com ele. E quando eu fui fazer o movimento de pegar o Lucas no colo, ele saiu acelerando com o carro, falando outras palavras de baixo calão também. O caso foi registrado como injúria racial na 4ª Delegacia de Polícia aqui no Guará. O aplicativo usado por Patrick Vinícius é da empresa 99. Em nota, a companhia informou que lamenta o ocorrido com o passageiro e que baniu o motorista da plataforma. Olha, a gente não dá para ficar ouvindo mais esse tipo de notícia, né? Eu espero que a gente possa realmente ver uma mudança. Imagina em tão pouco tempo, 3 dias, 2 casos como esse. Hoje à tarde, um incêndio atingiu 2 casas e 2 veículos em Samambaia. Foi na quadra 127 do Conjunto 6. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa que estava numa das residências atingidas pelas chamas saiu para pedir ajuda aos vizinhos. 6 viaturas dos bombeiros e 30 militares foram acionados. O incêndio foi controlado antes que se alastrasse ali pelos outros imóveis e agora a perícia foi até o local para tentar identificar o que causou as chamas. E após 1 ano e 4 meses, a Câmara Legislativa do DF retomou hoje o trabalho presencial. Parte dos servidores, no entanto, vai poder continuar trabalhando de casa. A Câmara Legislativa tem 564 servidores efetivos e mais de 800 funcionários comissionados sem vínculo. Por decisão da mesa diretora da Casa, continuam em teletrabalho os servidores com doenças crônicas, as gestantes e quem tem hipersensibilidade ao princípio ativo da vacina da Covid-19 e, por isso, não pôde se vacinar contra o coronavírus. Olha, a Terracap divulgou as regras da próxima licitação de imóveis marcada para a semana que vem, dia 13 de agosto. São mais de 100 terrenos distribuídos em 11 regiões administrativas do DF. Podem participar da licitação pessoas físicas e jurídicas. O prazo para depositar a caução vence no dia 12 de agosto. Mais detalhes você encontra nesse endereço que aparece aí no seu vídeo. Vamos conferir como é que fica a previsão do tempo para amanhã. Olha só, terça-feira com sol e poucas nuvens no céu. A gente vai colocar aqui para você. Então tá, peraí. Aqui do ladinho, vamos lá. A temperatura mínima é de 12 graus, a máxima de 26. A umidade do ar fica ali entre 80% e 30%. Segundo o IMET, o tempo deve permanecer assim no restante da semana e aí sem previsão de chuva. Agora, as temperaturas caíram nos últimos dias. Quem está em casa se abriga, se aquece, mas e quem está nas ruas, hein? Como é que faz? Então, pensando nesse grupo, uma estudante de arquitetura trouxe para Brasília o projeto Casulo para a Rua. A rua virou a casa da Maria de Fátima no fim do ano passado. Por causa de problemas financeiros, as noites dela agora são ao relento. Este ano está bem mais frio do que o ano passado. O Distrito Federal tem hoje 2.200 pessoas vivendo em situação de rua, de acordo com o Serviço de Abordagem Social do GDF. Gente como a Thaís, que vive na plataforma inferior da rodoviária do Plano Piloto. O frio é intenso. Foi pensando nestas pessoas que a Júlia decidiu trazer para o DF o projeto Casulo para a Rua. Uma ideia da estilista de São Paulo, Bibi Fragelli. Já estava funcionando em São Paulo quando eu conheci. E eu conheci através do Instagram e decidi trazer para Brasília, tentar trazer fiz uma busca de tecidos, de fornecedores, procurei costureiras e aí entrei em contato com o pessoal de São Paulo
E eles me orientaram mais ou menos assim no básico e comecei a produzir. Uma espécie de capa protetora. Aqui dentro é possível se abrigar do frio, da chuva e, em algumas situações, até mesmo do fogo. Isso porque o tecido do casulo, ele é impermeável, tem proteção térmica e não é inflamável. São 3 camadas de tecido, a camada de fora é um nylon emborrachado e a camada de dentro que fica em contato com a pele, que é mais lisa, mais macia, pelo conforto mesmo. Saco de dormir dobrável que se transforma em bolsa e que já aqueceu o coração do Hamilton e que com certeza vai deixar ele quentinho nesta noite e nas próximas também. Fácil de carregar, é melhor a gente lidar com ele e eu achei ele uma coisa legal. Achei ele muito legal, muito bom. Na última sexta-feira, o Distrito Federal registrou 7 graus na região do Gama e 8 na área central de Brasília. Baixas temperaturas que têm feito brasilienses tirarem o casaco do armário, mas que esfria a noite de quem vive nas ruas. Com as máquinas de costura a todo vapor, muitos moradores de rua vão poder ter um inverno mais quente. O projeto Casulo para a Rua de Brasília já produziu 60 sacos de dormir que foram distribuídos pela cidade. Nossa, que a gente possa ver mais iniciativas como essas. Parabéns, viu? Cada casulo como esse aí que a gente viu na matéria custa em média R$ 158. Todo o material e o dinheiro para pagar as costureiras vem de doações. Então, mais informações sobre o projeto você encontra nesse endereço aí do Instagram, @casuloprarrua.brasilia, e aí você pode também colaborar. O governador Ibanez Rocha anunciou agora há pouco uma novidade sobre os pontos de vacinação do DF. Segundo ele, esses locais passam agora também a receber doações de alimentos, ação que faz parte da campanha Solidariedade Salva. Então, se você ainda precisa se vacinar, aproveite, faça uma doação de alimento e ajude quem está passando por dificuldades, todo mundo se unindo nesse momento, né? Bom, a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Foi um prazer estar com vocês hoje à noite. Estaremos juntos de segunda a sexta. Uma ótima noite para você. Eu te espero amanhã. Um beijo. Tchau, tchau.